Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de produtividade com Excel do programa MVP da Microsoft. Eu sou o João Benedito Savastano e o objetivo dessa nossa videoaula de hoje é apresentar para vocês um pouco dos recursos que a tabela dinâmica do Excel nos oferece. Vamos conhecer um pouco melhor o que nós pretendemos estar falando aqui com vocês, tá ok? A nossa agenda. Vamos estar falando um pouco sobre limitações do Excel. Essas limitações eu sempre costumo citar, ela está sempre entre aspas, porque é um produto fantástico e desconheço o limite da utilização da ferramenta efetivamente. E é isso que nós gostaríamos de estar mostrando para vocês também na utilização desse tipo de recurso. Abordando um overview produtivo do Excel e detalhando os recursos que a ferramenta pode nos apresentar. E junto disso também alguns comentários adicionais, funcionalidades, possibilidades de uso do dia a dia que a ferramenta pode nos oferecer. Eu sou diretor de tecnologia, tenho o título de MVP de Excel há 12 anos e trabalho com Excel há 29. Tive a oportunidade de trabalhar desde as primeiras versões da ferramenta e com isso evolui bastante e procurar explorar o que o Excel nos oferece de melhor. Mesmo em situações das primeiras versões do produto, onde nós conseguimos já mesmo na versão 2 ou versão 3.0 desenvolver aplicações baseadas na ferramenta. Lembrando, o Excel surgiu inicialmente em 1985 no ambiente Macintosh, versão 1, 1.5, a versão 2.0 foi a primeira versão disponibilizada no ambiente DOS, utilizava o Windows 2.0 como ambiente de trabalho. E a versão de tabela dinâmica surgiu inicialmente no primeiro modelo, chamado de CrossTab, na versão do Excel 4.0, onde nós vamos estar mostrando um pouco aqui do que pode ser feito com a ferramenta lá no seu dia a dia de trabalho. E a flexibilidade que a tabela dinâmica nos disponibiliza, seja pelas possibilidades de organização das informações extraindo de uma pasta de trabalho ou oriunda de fontes de dados externas. O Excel permite esse tipo de recurso também, onde nós podemos estar indo buscar essas informações em uma view de uma aplicação qualquer de ERP ou que você tenha essas informações disponibilizadas, ou até mesmo através do modelo de dados, onde com o uso do Power Pivot ou do Power Query, você importa grandes volumes de dados, superiores inclusive a 1 milhão de registros, para uma área do arquivo do Excel chamada modelo de dados, e de lá você pode estar manuseando essas informações através também de tabelas dinâmicas. E ali nós temos efeitos muito práticos de visualização desses dados, e como nós podemos estar apresentando isso no nosso dia a dia. Inclusive com a implementação de campo calculado, onde você pode estar realizando cálculos quando essas informações são oriundas de uma base de dados que está originada no seu próprio arquivo, na sua própria pasta de trabalho. Caso você esteja trazendo isso de modelo externo, por exemplo, através do modelo de dados, você vai poder estar utilizando a criação do campo calculado lá no modelo de dados com o uso de funções DAX e do Power Pivot, para que você possa ter esse tipo de resultado sendo disponibilizado ali na sua pasta de trabalho. E uma série de ações que podem estar sendo feitas e organizadas no nosso dia a dia. Mas antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês o que é a tabela dinâmica efetivamente e onde foi que tudo isso surgiu e começou. Então vamos dar uma olhada aqui, inicialmente numa versão do Excel 4.0. Estou utilizando isso sendo executado numa máquina virtual, no meu tablet, onde nós temos o Excel aqui disponibilizado. A versão 4.0, onde íamos com o menu organizado de uma forma diferente, com muito menos recursos daquilo que estávamos habituados
Por exemplo, no menu Format nós temos o agrupamento de tudo aquilo que hoje nós temos na caixa de formatação nesses itens iniciais. Altura e largura de linha, justificativa, não mais do que isso. Vamos abrir um arquivo, aqui onde nós podemos começar a trabalhar e a desenvolver essas atividades. Um primeiro ponto importante, e essa regra vale desde a versão do Excel 4.0, para que a gente possa entender melhor como extrair essas informações de uma tabela dinâmica do Excel. Antes de mais nada, nós precisamos entender os dados e o que nós temos disponibilizados. No nosso caso aqui, nós temos um arquivo com informações de data, supervisor, o vendedor que vendeu o produto, o cliente, qual é a cidade desse cliente, qual foi o produto, o valor previsto e o valor realizado. E se nós formos navegar um pouco pela planilha, temos ali 104 registros disponibilizados com as informações. Ctrl asterisco, seleciono o intervalo todo, Ctrl ponto, eu posso andar pelas 4 áreas desse intervalo para que eu verifique se ele está ok. Antes, nós precisamos de vir até aqui a guia Data e solicitar que ele marcasse isso como uma base de dados. E depois disso, solicitar o cross-tab. Vamos fazer a criação de uma tabela inicial, onde eu não tinha os filtros disponibilizados, e sim somente a montagem da tabela, onde eu posso estar fazendo a solicitação inicialmente, duplo clique, pedindo que o cliente fosse organizado aqui. Deixo disponibilizado a informação, caso eu queira algo na coluna. Normalmente não disponibilizamos essas informações ali, e vou solicitar que ele leve para a sumarização previsto e realizado. Organiza a informação, está me indicando aqui quem era o cliente, no caso as informações que estão nas linhas, e a estrutura que eu tenho aqui para valores, onde eu tenho previsto e realizado. Poderia estar fazendo também algumas indicações, dizendo se eu queria sumarizações ou não, e criação da tabela. E a tabela está ali disponibilizada para que eu pudesse fazer as respectivas consultas e agregações dessas informações. Eu precisava de fazer algum tipo de ajuste nessa informação, eu necessariamente precisaria de voltar aqui na guia Data, cross-tab, e solicitar uma modificação, indicando que junto com isso eu gostaria de estar levando também as informações de produto dentro dessa estrutura. Next, nenhuma alteração em coluna, nenhuma alteração em valores, e a solicitação da criação, e a informação estava ali disponibilizada. E esse era o recurso que nós tínhamos inicial. Esse poderíamos considerar que foi o pontapé inicial do que poderíamos estar fazendo com o conceito de tabela dinâmica no Excel. O modelo evoluiu. O modelo evoluiu com a chegada do Excel 5.0, onde nós já temos ali as características de disponibilização de pasta de trabalho efetivamente, onde eu tinha o efeito da tridimensionalidade disponibilizado na planilha, e os recursos na guia dados, onde a tabela dinâmica já com características bastante similares àquela que nós temos hoje disponibilizado para que pudéssemos estar trabalhando. Tá ok? Mas vamos olhar e acompanhar um pouco do que a gente pode efetivamente estar fazendo com o recurso de tabela dinâmica no Excel. O Excel 2016, à nossa disposição, vimos já um pouco, já temos uma ideia da nossa linha do túnel do tempo. Vamos estar olhando aqui o que nós podemos estar fazendo com o Excel. Vamos abrir um arquivo com características ou informações até similares àquele que nós vimos agora há pouco. E um outro ponto que eu gostaria de comentar, que é um erro também muito comum que nós realizamos, nós disponibilizamos e temos o hábito de disponibilizar as informações na planilha, muito mais visualizando a impressora do que o monitor.
Então já disponibilizamos os dados e já acrescentamos as informações necessárias para a composição do relatório. E é o que nós vamos visualizar, por exemplo, nesse exemplo dessa planilha que está ativa aqui na nossa tela, onde nós temos as informações lá de data, cliente, cidade, produto, valor previsto e valor realizado. E aqui a totalização por cada um dos respectivos supervisores de vendas. O relatório não está errado, está certo, está tudo organizado, está tudo bem, mas o nosso problema começa a partir do momento que eu queira visualizar essa informação através de algum outro tipo de parâmetro de consolidador, seja por cliente, seja por cidade, seja por produto, seja por linha do tempo. Eu vou precisar de refazer esse relatório e vou ter um trabalho muito grande. E esse é o erro que normalmente nós cometemos. Disponibilizamos os dados na planilha já preocupados com impressão, quando na verdade deveríamos deixá-los disponibilizados em tela, visualizando conforme a sugestão que nós temos aqui. Por exemplo, dados de vendas, onde nós temos as informações disponibilizadas ali com os valores. Não tenho, como podemos observar, nenhum totalizador ou nenhuma quebra de informação disponibilizada aqui no meio do caminho. Temos apenas os dados, não temos linhas em branco, não temos nada disso. E dois detalhes que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiro, estamos visualizando essa nossa base de dados num papel zebrado. Esse papel zebrado, como ele é montado? Viemos pintando um a um deles? Não. Selecionamos o intervalo desejado para isso. Contra o asterisco, temos o intervalo disponibilizado. E na formatação condicional, temos a regra de gerenciador de regras, onde nós temos a indicação ali da edição de regra. Visualizando a informação ali, nós estamos utilizando um recurso do Excel. Na verdade, são duas funções do Excel disponibilizadas, a função mod. A função mod trabalha com o resto de uma divisão e eu estou pedindo que ele capture o número da linha ativa. O número da linha ativa dividido por 2, se isso for igual a 1, ele vai zebrar, ou seja, é um número ímpar. Ele vai pintar a célula ou intervalo selecionado. Se o número for par, qualquer número par dividido por 2, o resto é 0, ele vai deixar o número normalmente disponibilizado ali para que a gente possa estar trabalhando e ter este efeito ou essa característica de efeito zebrado. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que um dos problemas que nós temos com tabela dinâmica é a área de dados. Essa área pode ser alterada. Normalmente acrescentamos ou trazemos novas informações. E acrescentamos essas informações na parte inferior. E ao fazer esse tipo de procedimento, o nosso intervalo, se nós buscarmos para o modelo padrão, ele está indo buscar só até a linha 106. Caso eu acrescente qualquer coisa da linha 107 em diante, eu passo a ter alguns problemas de atualização de dados. Eu vou precisar de redefinir o intervalo e solicitar que a tabela dinâmica seja feita uma atualização dessas informações para que eu possa disponibilizar os dados e atualizar essas informações no relatório da tabela dinâmica. Existe um truque, na verdade, dois truques que nós podemos comentar com vocês a respeito disso. O primeiro deles, as pessoas têm por hábito utilizar e definir esse intervalo aqui como tabela. Vamos aqui selecionando o intervalo desejado e solicitamos que ele faça a inserção de tabela. Eu particularmente não gosto de utilizar esse tipo de recurso, porque a tabela engessa algumas características e maleabilidades que nós podemos estar fazendo com essas informações para outros recursos. Principalmente caso eu precise trabalhar com compartilhamento dessa pasta de trabalho, ou eu precise estar utilizando recursos ou desenvolver algum tipo de cálculo diferenciado. Aplicar, por exemplo, caso eu queira utilizar essa mesma base para aplicar um autofiltro ou até mesmo um subtotal. Essa estrutura não me permite, não me dá esse tipo de flexibilidade. Eu prefiro estar utilizando um outro critério que seria até bom que a gente começasse a trabalhar com ele, que é a utilização da função desloc, para que você possa estar definindo esse nome. E a função desloc permite que, ao você acrescentar novos dados abaixo ou à direita desse intervalo, ele redimensionará esse intervalo automaticamente,
disponibilizando a informação para que a gente possa estar trabalhando. E eu já tenho esse intervalo já definido aqui, eu tenho ele com um intervalo chamado de vendas. E eu vou trazer a caixa de diálogo aqui, ampliando um pouco. Caso depois você queira entender um pouco melhor isto, faça uma pausa no vídeo para que você possa estar copiando e entendendo a fórmula. Mas nós estamos usando aqui a função desloque, que ela nos dá uma grande flexibilidade. Eu recomendaria que vocês estudassem, olhassem a função desloque com carinho, porque ela vai nos ajudar com uma série de outros detalhes e maleabilidade para a criação de gráficos dinâmicos ou a movimentação de intervalos dinamicamente pela pasta de trabalho ou pela planilha, de acordo com a sua necessidade ou conveniência ou seleção das informações que você deseja. E ela tem 5 argumentos definidos. O primeiro deles eu preciso de falar qual que é o ponto de ancoragem. E aqui eu estou dizendo para ele que no meu caso o ponto de ancoragem meu ou o ponto de partida dessa informação é na planilha dados vendas, a célula A2. O segundo argumento, que no nosso caso aqui está apontado como 0, ele está dizendo a partir dessa célula 2, quantas linhas você quer se movimentar. Para baixo o número é positivo, para cima o número é negativo. No meu caso eu quero que ele se mantenha estabilizado e que ele fique ali efetivamente a partir da célula 2. Para quem não sabe, a célula 2 é aqui onde eu tenho o início da minha área de dados, a célula onde eu tenho a informação da data. O terceiro argumento que ele tem disponibilizado aqui, ele está perguntando quantas colunas eu quero me movimentar. E aqui é que cabe justamente nessa facilidade de linhas para cima ou para baixo, colunas para a direita ou para a esquerda, que ele me dá uma grande flexibilidade em termos de movimentação. E no nosso caso eu não quero fazer, para esse nosso caso específico, eu não quero movimentação, eu quero que ele permaneça ali, porque ali é o meu canto, é o meu partidor. Ou seja, com isso eu estou redefinindo qual que é a minha coordenada 00 da planilha, que normalmente antes é sempre, e levamos em consideração sempre a célula 1, mas com o uso do desloque eu consigo colocar a minha coordenada de intervalo diário onde eu quero trabalhar em qualquer ponto da planilha de acordo com a minha conveniência. Mas no nosso caso mantemos ela ali no 0. O quarto argumento aqui disponibilizado, ele está me perguntando, muito bem, você definiu o ponto partidor, fez a movimentação que você deseja, agora me indique quantas linhas você quer de altura nesse intervalo. Como eu não sei quantas estão ocupadas, eu estou usando a função conte valores, pedindo que ele procure todas as informações ou quantas células estão ocupadas na coluna A com informação. O que tiver é o que ele vai estar utilizando e vai estender esse intervalo automaticamente. Então consigo fazer esse modelo na vertical, perguntando quantas linhas eu quero, e utilizo o mesmo conceito de conte valores, só que procurando aqui na linha 2, quantas células eu tenho preenchidas. Em função dessas células preenchidas, ele faz a redefinição automaticamente para esse meu trabalho. E com isso, temos a flexibilidade e a utilização desse intervalo e acrescentando novas informações, eles são disponibilizados automaticamente. Muito bem. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, recebemos esses dados, mas eu tenho um pequeno problema aqui nessa base. Eu tenho as informações aqui disponibilizadas onde eu tenho estado e cidade juntos na mesma célula. Caso eu queira fazer depois um agrupamento, extrair um relatório só por cidade, ou melhor dizendo, ter um acompanhamento disso só por estado, da forma com que eu tenho colocado aqui, eu não consigo obter esse tipo de resultado. Então, o que nós podemos fazer? Eu vou acrescentar aqui 2 colunas adicionais, botão direito do mouse, vou solicitar aqui o inserir e vou pedir aqui cidade e aqui estado. Conhecendo um pouco do Excel, do que ele pode fazer no dia a dia, nós poderíamos estar utilizando aqui as funções de texto, né? E inicialmente tiraria a função texto por estado, usando à direita 2 caracteres para fazer isso. Depois a função esquerda me daria um pouco mais de trabalho, porque eu teria que usar a função, a cidade, né? Eu teria que estar usando a função esquerda e vendo o número de caracteres ali, pedindo ele menos os 5 caracteres que eu tenho entre estado e o traço para fazer isso. Existe um recurso no Excel chamado preenchimento relâmpago que assume as informações que estão digitadas na mesma linha. E eu vou fazer o indicativo aqui de Blumenau, faço o indicativo de São Paulo, ele já assume o controle todo, Enter,
e ele já assumiu a coluna da esquerda, no caso a coluna D, não necessariamente precisa ser imediatamente à esquerda, tem que estar apontado na mesma linha, no mesmo bloco de informação, e ele já assumiu automaticamente as informações e extraiu de lá somente a cidade. E aqui vou fazer a mesma coisa com relação ao estado. SP, nessa indicação, ele ainda não consigo capturar por serem só 2 letras, ele está em dúvida a respeito disso, eu solicito a tecla rápida, que é o Ctrl E, para que ele possa estar fazendo para todo mundo. Pronto, acabei de fazer a separação disso. Se eu jogar fora agora essa coluna D, não me faz falta, eu não preciso mais dela, e eu tenho a informação aqui disponibilizada por cidade e estado para que eu possa compor e fazer o meu relatório. E com a disponibilização daquele intervalo definido através da função desloque de vendas, eu posso observar que ele já detectou e já assumiu, que antes é só estar a coluna G, ele já assumiu automaticamente a coluna H em função da coluna adicional que nós acabamos acrescentando, que foi estado. Eu tinha antes uma coluna cidade-estado e troquei, eliminei ela e coloquei no lugar uma coluna de cidade, uma outra de estado, com a disponibilização das informações ali. Muito bem. Estou com o resultado aqui organizado, estou montado, mantenho uma única célula ativa disso, lembrando, não podemos ter linhas em branco, não podemos ter totalizações, não podemos ter colunas em branco dentro desse bloco. Para ter certeza disso, Ctrl asterisco, seleciono o intervalo, Ctrl ponto, eu vou andar pelos 4 cantos dessa área para ter certeza de que eu tenho efetivamente uma área única de informações. Não temos condições de estar aplicando uma tabela dinâmica em um exemplo como esse aqui, onde eu tenho totalizações aqui no meio do caminho, que eu vou precisar de ficar expurgando resultados que estão lá disponibilizados. Muito bem, vamos clicar na guia inserir e vou solicitar a tabela dinâmica. Tabela dinâmica, ele já detectou um intervalo, mas não trouxe aquele nome automático, então eu vou solicitar aqui a utilização do F3, colar nome, e vou pedir que ele utilize o nome vendas ali disponibilizado para isso. Caso eu queira utilizar uma fonte de dados externa, uma base de dados em Access, SQL Server, Oracle ou qualquer outro tipo de base de dados, você pode estar buscando por aqui também. E vou solicitar que esse relatório seja organizado e composto em uma nova planilha. Um clique no botão OK. E a informação já está disponibilizada ali para que eu possa começar a trabalhar. À minha esquerda eu tenho a área da tabela dinâmica e à direita eu tenho a minha estrutura do meu painel de informações com que eu posso trabalhar com a tabela dinâmica. Como comentado com vocês anteriormente, volto a reforçar, 60% das questões de que tipo de relatório você consegue extrair de tabela dinâmica, você consegue resolver desde que você saiba que informações ou quais são os dados que você tem na sua origem. Se você não tem ideia desses dados, você não vai saber que tipo de relatório você vai compor numa condição como essa. Tá ok? E nós temos aqui outras informações que eu gostaria de estar passando para vocês. A primeira delas indica, por exemplo, eu tenho aqui na parte de baixo os 4 quadrantes da minha tabela dinâmica. Eu tenho área de filtro. Para essa área de filtro você vai deslocar todos os campos que você não deseja ver detalhes, mas que eventualmente você pode querer fazer um filtro para trabalhar e visualizar a sua tabela dinâmica de uma forma mais organizada. Você tem imediatamente abaixo aqui o quadrante da linha, onde você vai trazer um dos campos ali de cima para que você possa disponibilizar. Temos ainda colunas e embaixo nós temos as somatórias dos valores disponibilizados para que você consiga visualizar as sumarizações que você deseja. Então nós vamos trazer inicialmente para o filtro todos os campos que eu não quero ver o detalhamento deles. Eu não quero ver a abertura, o detalhamento. Vou trazer supervisor, cliente, cidade, vamos estar trazendo para cá também e para cá também o estado. A recomendação, a sugestão que eu faço quando você está trabalhando com tabela dinâmica é procurar, na medida do possível, trazer, principalmente se é uma tabela inicial, somente um campo aqui para a linha. Se possível, somente um campo.
Evite de você trazer a informação muito aberta ou com muito detalhe, porque o relatório ele vai explodir com uma quantidade muito grande de informações e muito detalhe que o usuário, num primeiro contato, não vai entender isto e vai ter dificuldade para poder interpretar essas informações. E ele pode, aos poucos, ir manuseando essas informações, arrastando os campos, e aí ele consegue ter um entendimento um pouco melhor. Uma outra sugestão que eu faço também é evitar que a gente coloque qualquer tipo de informação aqui em coluna. Vamos ver um exemplo a respeito e ver a dificuldade de leitura e interpretação. O que eu costumo comentar sempre é que a nossa percepção ou capacidade de leitura das informações ela é muito melhor na vertical do que na horizontal. Ou seja, lendo números um abaixo do outro, eu consigo entender, comparar de uma forma muito mais rápida e muito mais ágil. E a própria planilha do Excel já me dá uma dica e já me dá uma pista a respeito disso. Tanto é que eu tenho 1 milhão de linhas em uma planilha e 16 mil colunas somente. Ou seja, a largura de uma planilha do Excel representa só 1,6% da sua altura. Isso já é um indicador significativo desse tipo de percepção e leitura que nós podemos fazer. E entender um pouco melhor isso é só agora arrastar previsto para cá e o realizado. Deixa as informações disponibilizadas. E observem que como eu trouxe campos numéricos que eu tinha na minha base aqui de valores, ele assumiu automaticamente a função soma para isso. Pode acontecer de você estar organizando a sua tabela dinâmica e ao arrastar um campo nitidamente numérico, ele te traz contagem ao invés de soma. Aí você obrigatoriamente, todas as vezes, precisa de vir até aqui, nessa condição, e solicitar que ele faça a modificação do tipo de campo. Configurações de campo de valor, e você tira ele de contagem e traga para soma. Por que o Excel está fazendo isso contigo? Ou por que todas as vezes que você arrasta esse campo ele faz isso? Por um motivo muito simples. Você deve estar com um campo em branco, uma célula em branco ali no meio do caminho, com espaço em branco, ou com um texto no meio do caminho. Ele detecta esse tipo de diferenciação e converte automaticamente isso para contagem ao invés de soma. Ah, mas quando eu coloco soma ele traz o valor certo. Sim, traz porque ele está ignorando nessa condição esse campo em branco ou esse campo com texto. Então, por favor, volte na sua base de dados, eu vejo no modelo teu de importação para saber se você não está com algo de errado à disposição. A disposição das informações não tem nada de errado ali, para que você possa estar filtrando o que você deseja efetivamente. Muito bem. Eu havia comentado com vocês que, na medida do possível, nós devemos evitar de trazer informações, pelo menos numa fase inicial, ou num momento inicial do relatório, muitas coisas aqui para agrupamento de linha. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, onde a gente pode estar deixando essa informação organizada e trazendo produto e estado, ou cidade, que nós realizamos a venda. E ele está ali disponibilizando as informações para você. Quero redefinir esta informação, eu não quero visualizar o dado por produto e por cidade, eu gostaria de saber tudo que eu vendi numa determinada cidade. É só você reposicionar o cursor do lado de cá e ele já deixa montado ali para você, trazendo sempre em ordem alfabética, pelo campo que está disponibilizado ali no rótulo de linha, no caso a cidade que é o nosso mandatário, e ele traz a informação. E aqui eu consigo visualizar e ler essa informação de uma forma mais prática. Como eu comentei com vocês, é um pouco complexo ou difícil de se visualizar as informações, caso você queira levar essa informação para o rótulo de coluna. A exemplo, vou trazer essa informação de produto para cá, arrastando aqui o rótulo de coluna, e eu tenho dado onde eu começo a ter dificuldade da visualização e do cruzamento das informações para saber quem é quem. Onde aqui eu tenho consultoria, soma de previsto, soma de realizado, depois desenvolvimento, não, mas eu queria ver cada um deles, ok, você traz produto aqui para baixo, nessa ordem ele vai trazer tudo que é consultoria, tudo que é desenvolvimento, software, suporte, mas enfim, processo de leitura um pouco mais complicado. Eu particularmente acho muito mais simples e muito mais eficiente a visualização das informações disponibilizadas da forma com que eles se encontram aqui. Lembrando que a movimentação dos campos da tabela dinâmica elas acontecem
e estão disponibilizadas somente com a utilização do painel. Onde esse painel está disponibilizado, se você clicar fora da tabela dinâmica, o painel desaparece. Caso você clique na tabela dinâmica, ele volta a ser exibido. Se eu clico fora da tabela dinâmica, inclusive a guia analisar e opções que eu tinha disponibilizado aqui em cima, desaparece. Ao clicar novamente na tabela dinâmica, ele volta e faz a apresentação. Caso eu queira visualizar as informações, eu estou com um relatório um pouco largo e que esse painel aqui está nos atrapalhando, eu posso fazer a remoção desse painel onde eu tenho os dados mais disponibilizados. Quero voltar a visualizar para fazer algo? Você aqui na guia analisar, que está ativa e está visível porque você está com a célula em cima de um campo da tabela dinâmica, é só você solicitar aqui no mostrar e pedir o painel da lista de campos. O painel volta a ser exibido aqui para que você possa estar trabalhando e fazer o manuseio dessas informações. Caso você tenha saudades do modelo que se trabalhava antes de tabela dinâmica, você pode acessar aqui opções de tabela dinâmica. Aí, acessando a opção de tabela dinâmica, você tem algumas opções ali à sua disposição, onde você tem layout e formato, caso você queira controlar os filtros, e você tem aqui a guia exibição. E você pode solicitar que ele traga o layout clássico da tabela dinâmica. Um clique aqui, um clique no botão OK, e o layout da minha tabela dinâmica muda um pouco. O painel é dispensável, mas a forma de organização das informações fica um pouco diferente. Ele não tem mais aquela indentação disponibilizada, ele me traz as informações aqui e eu posso estar fazendo a movimentação dos campos por aqui. Posso arrastar, trago o produto para cá, cidade, eu posso levar o produto lá para cima e trago o supervisor para cá. Supervisor e cidade, caso eu queira ver dentro de cada cidade o que o supervisor esteve vendendo, arrasto o campo aqui para a direita e, enfim, eu tenho a organização da minha tabela dinâmica ali. Esse era o layout disponibilizado desde a versão 5.0 até o 2000 até essa versão XP, se não me falha a memória, 2003 em diante, nós já ganhamos o painel e a movimentação sendo feita por ali, ok? Quero retornar aquilo que eu estou habituado a ver, que é o default, em termos de configurações, opções de tabela dinâmica. Volto aqui na guia exibição e removo o layout disponibilizado. Tem um outro ponto importante, caso você queira trabalhar com diversas tabelas disponibilizadas numa mesma planilha, etc., é bom que você defina um nome mais claro para elas aqui, para que você possa, ao disponibilizar o painel de segmentação, você saiba em qual tabela que você queira fazer com que ele trabalhe. Aguarde mais alguns minutos que eu vou mostrar para vocês o que é a movimentação e o que pode estar sendo feito com o painel de segmentação. Painel de segmentação, linha do tempo, que são formas mais simpáticas de nós estarmos utilizando e manuseando essa nossa tabela dinâmica. Então, retorno aqui para o modelo do layout. Opções de tabela dinâmica, exibição, layout clássico está ali disponibilizado, onde eu posso estar trabalhando e fazendo a movimentação. E se observar, eu não consigo mais, ao clicar aqui, arrastar e fazer a movimentação, somente por aqui. Devolvo, arrasto cidade e agora vamos estar começando a trabalhar e ver alguns outros recursos disponibilizados nessa tabela dinâmica. Muito bem. O primeiro deles é formatação. Botão direito do mouse, eu posso estar solicitando a organização dessas informações por aqui, formato de número, onde eu indico que eu quero um número com 2 casas decimais e separador de milhar. E ele está disponibilizado e faz isso para a coluna inteira. Uma outra forma de nós estarmos fazendo isso também é através do botão direito do mouse, configurações de campo de valor, e solicitando por aqui pelo formato do número. Recebemos a mesma caixa de diálogo e podemos estar fazendo a marcação aqui e temos o dado ali disponibilizado. Algumas coisas que nós podemos estar fazendo com essa tabela dinâmica que são muito práticas no nosso dia a dia. O primeiro deles, tem recursos à disposição aqui para que a gente saiba, por exemplo, coloque isso daqui em ordem alfabética.
ordem ascendente ou descendente, eu gostaria de saber qual foi a cidade onde nós vendemos, ou seja, organizar um ranking a respeito disso. Posso organizar aqui e solicitar o campo, selecionar em qualquer um deles e um clique ali, ele já reorganiza as informações de tal modo que ele já deve deixar isso disponibilizado em ordem descendente, que foi o que eu solicitei. Um outro recurso muito bacana que eu gosto muito da tabela dinâmica é o efeito do drill down. Ou seja, eu tenho a composição de um determinado número aqui, no caso Santa Cruz do Sul, 498,93 de realizado, e eu gostaria de entender o que foi que gerou esta informação ou quais são os registros que estão apontando para isso. Eu não preciso ir até a base, pedir para fazer um filtro, ver como é que está esse tipo de condição. Eu posso fazer uma extração rápida disso, seria um recurso equivalente ao filtro avançado. Um duplo clique sobre esse número e ele me trará numa nova planilha dentro dessa pasta de trabalho, imediatamente à esquerda do meu relatório, que aqui ele está chamando de planilha 1, que nós vamos chamar de TabDin, tá ok? De tabela dinâmica. Com duplo clique naquele número, ele me trará todos os registros que fazem parte ou que fazem a composição da cidade de Santa Cruz do Sul, onde eu tenho todas as informações aqui disponibilizadas e caso eu posicione o cursor aqui, eu tenho lá na barra de status aqui o 498,93 com as informações. Ou seja, duplo clique no número, ele vai explodir automaticamente numa nova planilha, trazendo todos os registros que fizeram a composição dessas informações. E aqui eu posso fazer a movimentação e trazer os dados que eu desejo visualizar. Organizar e saber como é que isso pode estar sendo composto. Uma outra facilidade muito grande que nós temos no uso da tabela dinâmica são as possibilidades de nós estarmos trabalhando com formas diferentes de visualização dos resultados, que não só através da somarização, ou da soma, ou da contagem, como nós temos aqui, como nós podemos estar visualizando também isso através de outras formas. Caso eu queira, por exemplo, saber quantos pedidos ou quantas ocorrências nós tivemos em cada uma daquelas cidades, basta que você traga, por exemplo, pode ser o campo de realizado novamente para cá, e ele vai trazer o resultado apontando aqui. Eu vou até esse campo e vou pedir, botão direito do mouse, e vou trazer aqui a caixa de diálogo configurações de campo de valor. Vou indicar com outro nome, total de pedidos nessa condição, e vou pedir que ele faça isso daqui através de uma contagem. Ao fazer isso, eu tenho ali o total. Eu tenho um total de 104 registros e sei qual é a contagem que eu tenho de pedidos em cada um deles. O termo não está muito claro ainda, porque não fizemos ele por completo. Volto e eu tenho a possibilidade de dizer para ele que eu quero fazer a contagem de pedidos. E eu tenho lá o indicativo com a informação disponibilizada. E se eu arrastar a cidade para lá e trouxer o produto, ele vai continuar fazendo a contagem da mesma forma para mim. Ou seja, tem uma série de facilitadores e formas práticas de nós estarmos visualizando essas informações. Tem aqui o nosso relatório indicando o produto. Caso eu faça a classificação de novo, como nós fizemos no anterior, através da guia dados, pedir para fazer a classificação em ordem descendente, ele está ali disponibilizado. E eu gostaria de trazer de novo o campo do realizado aqui, entre esses dois. Eu vou trazer entre a soma do realizado e a contagem de pedidos e vou trazer o campo soma do realizado novamente. E ele está me mostrando os dados ali. E vamos fazer uma máscara dessas informações de tal modo que ele possa estar me mostrando aqui. Eu gostaria de saber, por exemplo, quanto é o percentual de desenvolvimento do produto de desenvolvimento sobre o meu total geral. Um dividido pelo outro, nós conseguimos fazer isso. Muita gente acaba colocando uma coluna, um cálculo aqui do lado para que ele possa estar fazendo isso, e quando a sua tabela dinâmica é redimensionada, esses dados acabam se perdendo, né? Existe um outro truque que você pode estar fazendo por aqui, novamente nesse campo, botão direito do mouse, e nós temos
duas formas de estar fazendo esse tipo de ação, e esse é um outro ponto importante. É sempre muito bom nós entendermos como é que funciona esse tipo de mecanismo e como é que o uso do Excel no seu dia a dia. O Excel tem normalmente mais de uma alternativa para que você possa estar realizando um determinado tipo de trabalho. Podemos estar fazendo o resumo dessas informações, onde você pode escolher se você quer soma ou o que você quer, que podemos estar refazendo o cálculo dele ali, ou então nós podemos pedir que a gente mostre esses valores como. Aqui ele tem a opção dele sem cálculo ou a opção pelo percentual do total geral. Essa é uma das formas de nós fazermos. Daqui a pouco eu mostro a outra um pouco mais detalhada. Um clique no botão OK e o que eu acabei de fazer aqui é uma conta onde o Excel está me apresentando as informações nesse campo, não mais através da soma dos números, e sim me indicando percentualmente quanto este número que eu tenho aqui ao lado representa sobre o total geral. Ele está usando esse número? Não, não está. Ele está usando a própria estrutura do campo de realizado para fazer esse tipo de apontamento. Tanto é que eu posso voltar e fazer o indicativo desse campo, duplo clique sobre ele, indicando que aqui eu quero colocar um outro rótulo para tornar esse nosso relatório mais simples, mais eficiente, indicando, por exemplo, participação. Tá ok? A única coisa que nós não conseguimos fazer no nosso dia a dia, na utilização desta condição aqui, é tirarmos esse campo soma de realizado e deixarmos só realizado. O Excel não deixa, porque como já existe um campo realizado, que está na minha base de dados, ele não vai permitir que ele assuma o mesmo nome aqui. Então eu preciso de fazer algum tipo de distinção. Mas você pode estar fazendo a redefinição do nome de qualquer um deles. Tanto é que eu farei uma modificação aqui nessa estrutura, pedindo que ele me mostre aqui cliente e dentro de cliente o produto. E ele está me mostrando aqui a participação, desenvolvimento no cliente aliança representa 6,77% do meu total geral. O total do cliente aliança representa 16,88%. Esses 632,32 representam 16% sobre o 3.700. É dessa forma que nós podemos reorganizar. E caso eu tire produto daqui e leve de volta lá para cima, ele vai deixar as informações organizadas e disponibilizadas de acordo com o meu interesse. Posso estar trabalhando também de outras formas na apresentação desses números, como, por exemplo, ao invés de deixar esse número amarrado sobre o total geral, como nós tínhamos aqui, a apresentação de produto, eu gostaria de saber o percentual de participação dele, não sobre o meu total geral, mas no cliente, no caso aqui, aliança, quanto que ele representa desse meu total. Existe uma condição que nós podemos estar fazendo isso, botão direito do mouse, mostrar valores como, e eu posso estar solicitando isso através de linha Pi. Mas vou mostrar para vocês uma outra ação que nós podemos estar ou uma outra forma que nós podemos estar fazendo a mesma coisa. Através de configurações de campo de valor. Em versões anteriores do Excel nós não tínhamos esse comando à disposição através do botão direito. Eu precisava vir obrigatoriamente aqui na caixa de campo de valor. E aqui eu tenho mostrar valores como. E aqui eu tenho as opções disponibilizadas. E eu posso pedir percentual da linha Pi. Percentual da linha Pi, ele vai fazer isso amarrando a linha a qual ele pertence àquele agrupamento. Um clique no botão OK e aqui ele passa a me informar um dado diferente. Eu tenho a minha participação sobre o agrupamento. Então, 253,64 representa 40,11% sobre o meu total geral aqui, 632. Esse 632, que está em negrito, representa 16,88% do 3.700 do meu total geral. E ali nós temos outras alternativas que nós podemos estar trabalhando também. Recomendaria depois que vocês estudassem, olhassem com um pouco de carinho, essas opções que nós temos aqui em mostrar valores. Não temos só a questão dos percentuais, mas ele permite que você faça depois alguns outros tipos de cálculos. Por exemplo, diferença de. Eu posso estar amarrando essa informação
a partir de um determinado campo, solicitando que ele seja o meu parâmetro, que eu posso ser uma média, ou o meu cliente médio, ou aquilo que nós poderíamos chamar de a nossa linha de divisão dessas informações e saber quem está me puxando para cima ou para baixo. E ele consegue fazer esse tipo de situação. Eu posso estar trazendo aqui por produto, indico para ele qual que é o meu produto de referência, meu produto de referência de desenvolvimento, um clique no botão OK, e ele está me mostrando aqui quantitativamente, qual é a diferença que existe de desenvolvimento para suporte, menos 67,93, e para consultoria, menos 163,83, e assim por diante. Aqui no caso, desenvolvimento, na IDS representa 80,48, treinamento está 67,05 acima, que é a diferença entre o 80 e o 147. Ou seja, ele permite que você faça qualquer tipo de conta ou qualquer tipo de cálculo que você queira organizar dentro dessa estrutura. Botão direito do mouse, vamos trazer as informações sendo visualizadas um percentual de total geral, que eu quero mostrar um outro recurso interessante para vocês aqui também. Vou arrastar produto lá para cima, vou arrastar cliente e trago agora a data. Ao trazer data, ele trouxe o agrupamento de datas para mim, nessa tabela dinâmica, agrupando por dia a dia do que eu tenho ali disponibilizado. E aqui já temos um outro problema muito comum ou frequente no nosso dia a dia, na estrutura de uma organização de tabela, que eu não gostaria de ver o que eu tive vendendo dia a dia, eu gostaria de fazer isto mês a mês. Normalmente, como as pessoas fazem para resolver isso, vem aqui no campo dados de vendas e acrescenta aqui uma coluna adicional indicando o mês. Alguns colocam a função mês aqui, apontando por essa data, que é o mais simples que eu tenho para fazer. E se eu arrastar isso daqui para cá, ele vai me trazer a data, o mês daquela data, mas com número. Mas eu queria que viesse o indicativo do mês. Enfim, trabalho desnecessário. Eu vou ter que fazer uma função PROC ou índice CORRESP para que eu traga essa informação para cá, elimine, enfim, tem todo um trabalho. Ou eu posso estar fazendo algum outro tipo de parâmetro para isso. Um pequeno cuidado, não estou no topo, venho para cá e vou fazer o indicativo do que jeito eu quero isso. Janeiro, Ctrl E, e o Excel se encarrega com o recurso de preenchimento relâmpago, já capturar a informação, tomando como referência o mês de cada um deles lá. Posso definir o título de mês aqui e, como eu tenho tabela dinâmica, está tudo redefinido, está pronto, agora é só levar para a minha tabela e eu tenho um agrupamento de mês ali, correto? Ok, isso é a forma com que a maioria dos usuários estão habituados a fazer, tá ok? Nós vamos jogar esse cara fora porque não precisamos dele. A informação já está disponibilizada aqui no nosso relatório de tabela dinâmica. Basta que você clique aqui com o botão direito do mouse sobre qualquer um dos campos de data e solicite agrupar, tá ok? Ao solicitar agrupar, ele, aqui no caso o Excel está trazendo uma lista de opções de agrupamento. Ele detectou que esse campo é um campo de data, então ele está trazendo a linha de tempo, data e hora, para que você possa estar trabalhando e fazendo o agrupamento que você desejar. Eu vou pedir para ele que ele faça o agrupamento aqui de mês e trimestre. Um clique no botão OK e já está pronto o meu relatório, onde ele tem o agrupamento mês a mês das informações, onde eu tenho aqui, por exemplo, primeiro trimestre 701 de previsto, 796 de realizado, ele representa 21% do meu total geral e eu tenho aqui um total de 24 pedidos realizados. Contagem de pedidos. Poderia ter também um percentual aqui indicando percentualmente quanto que esses pedidos representam sobre o total, enfim, era só acrescentar essa coluna de novo como contagem de pedidos e trazer de novamente a informação de percentual sobre o total geral.
ou seja, a flexibilidade que nós fizemos aqui na participação, ele também nos apresenta e nos disponibiliza de qualquer forma para que você possa estar trabalhando lá no seu dia a dia. Eu gostaria de estar trazendo agora uma outra coisa importante, que é comum, às vezes nós estamos buscando, é a informação relativa aos dados do desempenho desses nossos pedidos, né? Onde eu tenho aqui previsto e realizado. Eu gostaria de saber quem que está na meta, quem que não está na meta e como é que isso foi, e como é que nós podemos estar calculando isso. Muito bem, mantendo o cursor novamente ativo em qualquer uma das células da tabela dinâmica, nós vamos até a guia analisar. Na guia analisar nós temos uma série de opções aqui à disposição, uma delas é cálculo. E aqui em cálculo eu tenho campos, itens e conjuntos. E ali eu tenho a opção de campo calculado. Vou solicitar o campo calculado e aqui nós vamos fazer a construção de um novo campo que não consta na nossa base de dados, e essa informação de campo calculado está disponível aqui porque as informações são oriundas de uma base de dados que está dentro da própria pasta de trabalho do Excel, numa planilha. Caso você tenha essa informação ali dentro de um banco de dados, etc., você vai precisar de fazer isso lá. Caso você esteja utilizando o modelo de dados do Excel e fez a importação através do Power Pivot ou do Power Query, você vai precisar de ir até o Power Pivot e fazer e criar esse campo calculado lá. O Excel não lhe dá a flexibilidade de você fazer isso aqui. E aqui nós vamos estar fazendo indicativo para o nome do campo. Vamos chamá-lo de desempenho e nós vamos fazer a conta aqui. Gostaria de fazer uma conta aqui que ele me indicasse quem está na meta. Se fez a meta 100%, acima da meta, abaixo da meta, e eu tenho isso aqui disponibilizado. Então nós vamos fazer o campo realizado dividido pelo previsto. Uma vez ali disponibilizado, um clique no botão OK e o campo já é disponibilizado aqui. Eu tenho lá soma do desempenho, só precisamos de fazer um pequeno ajuste nesse campo aqui, pedindo no formato de número que ele entregue esse número em percentual com 2 casas decimais. Está ali, está pronto. Eu tenho a informação já disponibilizada nessa minha tabela dinâmica, inclusive indicando o posicionamento e quanto que cada um deles representa. E caso eu queira ter essa informação mais próxima do previsto e do realizado, é só que eu preciso trazer ele para cá e deixar ele disponibilizado imediatamente após a soma entre a soma do realizado e a participação. Então eu tenho lá o indicador de desempenho, participação, contagem de pedido. Vamos lá, eu havia comentado com vocês, se eu deixar somente desempenho, clica no botão OK, o Excel reclama, eu já tenho um campo disponibilizado com essa indicação, e eu vou precisar de colocar algo com um caractere que faça essa diferenciação. Podemos estar fazendo indicativo aqui, dizendo, por exemplo, total do desempenho ou comparação do desempenho, enfim, o que você deseja e como você queira estar fazendo a apresentação dessas informações. E de novo, pela característica da tabela dinâmica, eu posso estar levando o campo data para fora, posso estar tirando o campo super de trimestre também e vou trazer o campo de produto. E as informações, os cálculos estão todos reorganizados de acordo com as características e a informação que eu tenho disponibilizada ali dentro daquela estrutura. Tá ok? Gostaria de mostrar 2 outros recursos para vocês aqui que podemos estar utilizando para a organização das informações nessa tabela dinâmica. De novo aqui no campo, mantendo o cursor ativo numa célula qualquer da tabela dinâmica, na guia a analisar, nós vamos trazer para cá segmentação de dados. E na segmentação de dados, eu vou solicitar que ele me traga aqui a segmentação de supervisor. clique no botão OK e ele me traz aqui a lista dos supervisores.
Essa opção que nós temos ativa aqui, que foi disponibilizado, o painel de segmentação, nada mais é do que uma forma mais bacana e simpática de nós filtrarmos as informações do que estarmos utilizando as opções de filtro que nós temos aqui à disposição. Por exemplo, eu tenho aqui o campo supervisor, onde eu posso solicitar, por exemplo, aqui clico e peço, eu queria ver os dados somente da Maitê, e ele filtra. Ou então, eu gostaria de ver o da Marta. Um clique no botão aqui, ele filtra. Ou eu gostaria de estar vendo das duas. Seleciona vários itens, eu solicito Marta e Maitê. Um clique no botão OK e os dados estão ali disponibilizados. Isso é uma forma de nós fazermos a apresentação dos dados. A Microsoft disponibilizou um recurso que eu particularmente acho mais simpático, que é o painel de segmentação, onde ele permite que eu faça esse tipo de seleção de uma forma mais simpática. Eu vou arrastar esse painel aqui um pouco para o lado, venho aqui na guia opções, vou indicar para ele que eu quero este cara em colunas. Pronto, tenho 4 colunas aqui à disposição, tenho a visualização deles aqui, o nome de todos os supervisores, e agora eu posso estar trabalhando e manuseando essas informações de um modo mais simples. Quero ver os dados da Maitê? Está ali. Quero ver o da Marta? Está aqui. Quero ver Marta e Maitê? Ctrl e aperto, clico no botão desejado e ele me disponibiliza. Quero ver os dados somente agora do Rafael? Quero ver do Miguel? Está ali à disposição. Quero ver do Matheus? Está ali. Quero voltar a ver todo mundo? Clica no filtro e você elimina e volta a visualizar as informações na sua totalidade. Ou seja, é uma forma mais simpática de você estar trabalhando com este modelo de filtro. E aqui você começa a disponibilizar também algumas características de, por exemplo, um dashboard na sua planilha. Com o cruzamento dessas informações, você tem como organizar e fazer as coisas se disponibilizarem nessa condição. Você pode estar disponibilizando outras tabelas dinâmicas nessa mesma tela. Aí lembrando que nós temos que tomar cuidado que as tabelas não vão ter ou não podem ter aquela movimentação. Então é conveniente que não deixe o layout de tabela organizado com os mesmos recursos que nós vimos antes lá, onde eu posso fazer a movimentação dos campos por aqui. E eu posso estar deixando essas tabelas organizadas e fazendo um filtro disso. E caso eu faça a solicitação ou queira isso, botão direito do mouse, ele vai me apresentar conexões de relatório. Nessa conexões de relatório ele vai me mostrar o nome das tabelas dinâmicas que estão disponibilizados nesta planilha e eu vou selecionar os nomes aqui para isso. Daí também aquela importância que eu havia dito para vocês há pouco, de que nós devemos estar utilizando os nomes identificadores claros de cada um deles ali, para que você possa estar utilizando esse recurso e ter à disposição o que você pode estar utilizando ali no seu dia a dia. E também posso estar extraindo dessas informações e gerando um gráfico dinâmico para isso. Posso solicitar a organização do gráfico, ele trará, vai me indicar qual é o modelo de gráfico mais apontado para isso, um clique no botão OK e o gráfico já está à disposição. Qualquer alteração que eu faça na tabela dinâmica, o gráfico é influenciado automaticamente. Tiro o produto daqui e vou trazer estado. Um clique no botão OK e o gráfico já é automaticamente redefinido nesta condição. É claro que aqui eu tenho algumas coisas diferentes a serem tratadas no caso do gráfico, porque eu tenho campos numérico e tenho campos de percentual. Precisa de estar fazendo algum tipo de tratamento com ele nessa condição. Botão direito do mouse, vamos pedir para alterar o modelo do gráfico e aqui você tem a seleção do que você pode estar buscando e fazendo um gráfico de combinação, por exemplo. E eu vou pedir que no caso do gráfico de combinação, eu sei que o total do desempenho ele será um gráfico de linha, o de participação também será um gráfico, já deixa disponibilizado automático um gráfico de linha, e contagem de pedidos também.
e estou solicitando que eles entrem no eixo secundário. Um clique no botão OK e agora eu faço a visualização das informações, fazendo indicativo, me dizendo o que cada um deles faz e o percentual para cada um deles está disponibilizado ali. Tá ok? Então tem as informações ali e uma fácil leitura dessas informações. Tá ok? E com isso podemos organizar e fazer com que o gráfico seja disponibilizado e trabalhamos conforme for a nossa necessidade. Essa é a grande flexibilidade que nós temos dessas atividades da estrutura de uma tabela dinâmica. Muito bem, pessoal. Era o que eu gostaria de estar comentando e falando com vocês sobre o que uma tabela dinâmica pode nos disponibilizar. Seja a apresentação dos seus recursos, a filtragem dessas informações, a segmentação desses dados, a aplicação de um gráfico, onde podemos disponibilizar esses dados de uma forma bastante prática para efeito de visualização. A disponibilização, por exemplo, aqui de um painel, onde temos os dados ali apontados e o que nós estamos utilizando como filtragem numa condição de trabalho como essa, tá ok? E isso é produtividade. Tenha sempre conhecimento mais profundo, mais detalhado do que o Excel pode nos ajudar, porque é onde nós temos condições de trabalharmos de uma forma muito mais produtiva. Lembrando a vocês que nós estamos organizados com palestras quinzenais nesse canal. Então teremos outros assuntos sendo disponibilizados também por outros MVPs, como é o caso da Karine e do Felipe, que vão falar também sobre Excel, o Fernando Garcia, que vai estar falando sobre Power BI, o Weber, que vai estar, o Léo Lopes, que vai estar nos ajudando e falando aqui sobre Visio, sobre SharePoint, e o Mário Trentin, que vai estar falando conosco aqui também sobre Project, ok? Nos vemos até o nosso próximo evento. Um grande abraço e obrigado pela atenção de todos vocês. Lembrando, o material está à disponibilização, o vídeo para download, para que vocês possam estar acompanhando e visualizando isso quantas vezes forem necessárias. Muito obrigado pela sua atenção e participação nesse nosso evento. Até a próxima.